A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, eu gostaria de agradecer cada um por estar mais uma vez aqui nesse nosso sexto dia, nesse dia 6 de ler o Novo Testamento em 90 dias, nesse nosso propósito aí que vocês abraçaram junto comigo, tá bom? Eu estou muito feliz de você estar aqui mais uma vez nesse vídeo, acompanhando, tá? Hoje a leitura vai ser de Mateus, do 12 e do 13, tá bom? Bom, eu primeiramente gostaria de orar por você, se você pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, mais uma vez, Pai, eu gostaria de vir abençoar aqui a vida de cada um, Senhor, agradecer pela vida de cada um por estar aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, cada um em suas respectivas casas, trabalhos, onde estiver, Pai, eu gostaria de agradecer, Pai, pela presença de cada um, pela vida de cada um, porque o Senhor acordou, Pai, mais uma vez todos nós, Pai, porque nós temos ainda um propósito para servir, Pai, um propósito para o Senhor, Pai. Pai, eu peço que Teu Espírito Santo venha aqui nos guiar, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, Senhor, abrir nossa mente, abrir nosso coração, para que a Tua palavra venha entrar no nosso coração, que nós venhamos viver a Tua palavra, Pai. Eu peço que Teu Espírito, nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo, esvazie tudo de mim, Pai, e enche somente com Teu Espírito Santo, Pai, para que eu possa ser aqui um canal, Senhor, entre o Senhor, Pai, e todos, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, que o Senhor venha nos fazer aprender, Pai. E mais importante de tudo, que o Senhor venha nos mudar, Pai, porque Santo de Israel Tu és, Pai. Eu venho agradecer aqui, Senhor, por eu poder ter uma Bíblia, por eu poder aqui estar falando da Tua palavra, Senhor. Por cada um, Senhor, poder estar ouvindo a Tua palavra, porque nós sabemos, Senhor, que em muitos lugares nós seremos perseguidos por estar fazendo isso, Pai. Então venho agradecer aqui, mais uma vez, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor do Senhor, Pai, general dos generais, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Isso que eu te peço, Senhor, eu já venho te agradecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém, meu Deus. Bom, o título do capítulo 12, ele é Jesus é o Senhor do Sábado, e eu gostaria de pedir para você, se você pudesse estar ali acompanhando com a sua Bíblia, tá? A Bíblia de papel, mas se você quiser ali no celular, tem aplicativos que você possa estar acompanhando ali também. Tem um que chama Holy Bible, tem a Bíblia Sagrada também, que é muito bom, tá bom? Mas se você possa ali estar acompanhando com a sua Bíblia aberta, tá bom? Eu vou começar aqui, vou dar início à leitura do capítulo 12, tá? E como título, como a gente tinha falado, é Jesus é o Senhor do Sábado. Então ele começa assim. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da posição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram a lei que ao sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem a culpa? Pois eu lhes digo que quem está aqui é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, num sábado, está esta cair numa cova? Não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e ver, e toda a multidão admirava e dizia: Não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam:
Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, se eles mesmos serão o juiz de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saquear a casa dele? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira o tesouro bom das coisas, mas a pessoa má, do mau tesouro, tira as más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, pelas suas palavras você será condenado. Então, alguns escribas fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede por um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E está aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E quem está aqui é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repousar, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhes disse: A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu aos que trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a minha vontade de meu Pai Celeste, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, esse capítulo 12 é muito interessante porque a gente pode ver desde já as pessoas querendo julgar Jesus pelo caráter dele, pelo que ele fazia, né? Mas Jesus sempre estava ali falando: esse que está aqui, eu sou mais importante. E para as pessoas pararem de julgar pela ação que seria certo na lei, mas para ver a moralidade da ação, né? Quando a gente vê ali da ovelha, que Jesus dá o exemplo da ovelha, né? Ali no versículo 9, quando ele acha alguém com um problema na mão e as pessoas vão acusar Jesus e falam assim: você pode curar, né? No sábado não podia fazer nada, você pode curar no sábado aí? E aí Jesus fala assim: se você tem uma ovelha e aí sua ovelha cai num poço, você não vai pegar ela? E um homem é muito mais importante que a ovelha, né? E aí Jesus fala ali, né? No versículo 12: Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem,
tá? Então Jesus, ele tá explicando ali, as pessoas mesmo acusando ele vai lá e como ele conhece o coração já, ele já fala ali, né? As pessoas querendo acusar, porque fala, meu, esse cara aí tá causando aí tá mudando aí nossa visão, as pessoas ali estão... A gente vai ter que acusar ele, né? Tentava acusar e Jesus já, ó, toma. Porque não tem nem o que falar, né? E aí eles vão, né? Aí Jesus expulsando o demônio das pessoas. Aí eles falaram assim, ó, ele expulsa esses demônios porque Satanás dá poder pra ele. Aí Jesus falou assim, como que eu poderia expulsar um demônio pelo poder de Satanás? Né? Senão o reino ali estaria destruindo, né? Como Satanás pode expulsar ele mesmo? Não tem jeito. Aí ele fala ali no versículo 28, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então ali mais uma vez ele fala sobre o reino de Deus que é chegado, que o poder dele vem do reino de Deus, vem do Espírito Santo e vem do Senhor, né? Porque quando Jesus veio, ele veio 100% homem. Ele veio 100% homem. Ele podia usar os poderes dele não os poderes dele, né? Ele podia usar ali, fazer esses milagres, tudo pelo poder estabelecido pelo Senhor nele, né? Pela fé que ele tinha ali. Ele veio 100% homem, 100% Deus também, pela fé dele, né? Porque o plano de Deus se concretizar ali, ele tinha que ser 100% homem mesmo. E aí ele nos mostra que pela fé, que por tudo mais nós podemos ser igual a ele, né? Mas e aí? Quando que a gente vai ter essa fé, né? Enfim. E aí Jesus fala, né? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha, né? E aí ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito de Deus, né? Que pode falar mal contra o Filho do Homem, mas não pode blasfemar contra o Espírito de Deus, que isso é um pecado que não seria perdoado. Que é muito séria a blasfêmia contra o Espírito de Deus, né? Mas a blasfêmia não é que às vezes você pode ter um pensamento e se arrepender. Isso aí não é uma blasfêmia. A blasfêmia seria um pensamento criado, um pensamento, né, que nasce ali da alma, do mesmo jeito que você aceita Jesus, você nega ali, você blasfêmia contra o Espírito, né? E ali Jesus fala da árvore, né, a árvore boa produz bons frutos, a árvore ruim produz frutos maus, né? E aí ele compara ele com que as pessoas falam, Jesus, me dá um sinal. Aí ele fala assim, o único sinal que vocês vão ter são do profeta Jonas, que ele fala ali que Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe muito grande, né? Mas ele compara com ele mesmo, já ali falando, sem ninguém perceber, dos 3 dias que ele ficaria nos confins da terra, né? Nos 3 dias que ele ficaria ali morto, o corpo dele, né? Porém ali em espírito a gente vai ver ali depois o que ele vai estar fazendo, né? Mas ali ele já compara e as pessoas ali não conseguem perceber, né? E aí ele fala ali da volta do espírito imundo. Quando alguém tem um espírito imundo dentro dessa pessoa e o espírito imundo sai, e essa pessoa não cuida do templo, e vamos supor, o Espírito Santo sai dessa pessoa, ela não tá mais com o Espírito Santo dentro dela, o espírito imundo vê que a casa está vazia, limpinha, porque o Espírito Santo ali, né, dá uma limpadinha, e aí ainda volta e fica pior a pessoa. Então é muito perigoso isso, né, da gente estar ali e abrindo portas, né, abrindo portas para Satanás, abrindo portas, né, dando legalidade, né, isso é muito perigoso, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí ele, Jesus fala da família dele, que quem é a família dele, na verdade, é quem está com ele, né, que é ali que se torna mãe, irmãs, irmãos ali, que é a família de Jesus, né, isso é muito lindo. E ali no capítulo 13 é um dos meus capítulos favoritos, onde Jesus fala por meio de parábolas, é um capítulo lindo. A gente vai começar com a parábola do semeador, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe farou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as árvores a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60, 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram:
por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, e vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações se mudam, as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas quem foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz 100, 60 e a 30 por um. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele um trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Este grão, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as árvores do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse essas outras coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos.
Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas as coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar a parábola, essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde vem essa sabedoria e desses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Bom, nesse capítulo 13 a gente pode ver as parábolas que são assim o que acontece, né? A gente pode ver nessa primeira parábola que ele fala, né? Ali no versículo 4. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho e vindo as árvores a comeram. E ali Jesus compara, né, que essa é a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata-lhe que foi semeado no coração. E essa é a comparação, né? Que todos, vamos supor, um semeador, alguém que está falando a palavra de Deus, né? Ou quando você está ali lendo a palavra de Deus e você não compreende, é como se fosse, como se fosse não, é o maligno que vai lá e toma essa palavra do seu coração, né? Que tem pessoas que são assim, né? Outra parte é a semente que caiu em solo rochoso, né? Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Isso quer dizer pessoas que aceitam o evangelho na hora, plantam ali a semente, porém não cria raízes nessa semente. A raiz é muito fraca. E ali é muito fácil dessa pessoa, vem a primeira coisinha ali, ó, já, bum, já cai, porque não tem raízes fortes, né? E ali outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, né? Que representam as coisas desse mundo que sufocam o evangelho, né? Que muitas vezes as pessoas ouvem a palavra, porém tem muitas coisas ali que estão sufocando, riqueza, fama, dinheiro, né? Tudo sufoca e ele não consegue crescer, né? E outra, enfim, caiu em terra boa. E essa que caiu em terra boa, frutificou por 100, 60, 30, né? Aí Jesus fala da parábola ali Com joio, né? Que o senhor da seara foi lá, plantou o trigo, mas o inimigo ali veio e plantou o joio. Mas ali ele fala no final dos tempos também, né? Que aí no final dos tempos o trigo será separado do joio e o joio será jogado na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes, né? enfim. Aí Jesus fala por meio de outras parábolas ali, né? E ele está sempre falando que o tesouro do céu é o tesouro mais importante. Ali No versículo 44, né? O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo que o homem achou e escondeu, então transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra daquele campo. Que quer dizer que você achou o reino do céu, você achou o melhor o tesouro. Não tá dizendo para você largar toda a sua vida, né? Mas para você ter aquele como seu tesouro, aquele seu principal. Se for necessário para largar. Se for necessário, porque aquilo tem que ser o seu tesouro principal, aquilo que está no seu coração, né? Do que o seu coração está cheio, sua boca vai falar, né? Ali como ele fala ali no, no capítulo 12, né? No versículo 34. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, uma reflexão para você, né? Do que seu coração tá falando, do que sua boca tá falando, né? Quando você tá ali tendo seus papos dentro de casa, quando você está ali tendo seus papos dentro do seu trabalho, né? Ali na sua escola, na sua sala de aula, né? Na sua reunião de amigos, né? O que está saindo da sua boca? A sua boca, ela fala do que o seu coração está cheio. E o seu coração, ele é o seu tesouro, né? Ou que seu coração tá cheio é onde você coloca o seu tesouro.
E aí reflete na sua boca. Então, o que você está falando? Quais palavras estão saindo da sua boca? Quais são os papos que estão saindo da sua boca, né? Vamos fazer essa reflexão, tá bom? Essa é uma reflexão que eu tive há um tempo atrás e eu percebi, né? Por muitas vezes eu estava falando coisas erradas, né? Que eu não deveria ali estar falando. E eu percebi que meu coração estava no lugar errado. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nosso Pai, Ele coloca nosso coração no lugar certo. Ele nos mostra o tesouro. É só a gente aceitar esse tesouro, né? E viver com esse tesouro que a gente achou que é isso. Não tem... A gente achou o tesouro e a gente tem que seguir com esse tesouro. Não trocar ele por nada, por nada, por nada. Tá bom? Eu gostaria de orar por você agora. Se pudesse fechar seus olhos, curvar sua fronte. Pai, eu venho abençoar aqui cada um, Senhor, agradecer por final de mais um vídeo aqui abençoado, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida de cada um, que o Senhor possa nos fazer refletir, Pai. Onde que está nosso coração, Pai? Onde que está nosso coração? Do que nossa boca está falando, Pai? Que o Senhor venha, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, poder nos guiar, Senhor, ali, Senhor, poder nos limpar a nossa mente, purificar nosso coração, Pai, e que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais se mostrar a nós, Pai, que nós venhamos buscar a Tua face ao invés de Tuas mãos, Pai, porque Santo é o Senhor, Pai, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais um alimento que o Senhor me deu, Pai, alimento tanto da carne como do espiritual, Pai, o alimento que o Senhor está nos dando agora, esse alimento espiritual, Pai. Eu peço que o Senhor venha cada vez mais nos dar fome, nos dar sede da Tua palavra, Pai, e que nos faça compreender que é muito importante estar com o Senhor, Pai, que a coisa mais importante do mundo é estar na Tua presença, Pai. Isso que eu te peço, Senhor, já venho te agradecer pela vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Muito obrigado, viu? Deus abençoe cada um, e eu vou estar aqui orando por cada um, tá bom? E a gente se vê amanhã. Deus abençoe.